Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Quero trazer hoje para a nossa meditação o que está em Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago, aqui na sua carta, no primeiro capítulo, ele traz 3 conselhos que são válidos para as nossas vidas hoje, né? Depois de quase 2000 anos de escrita essa carta, ela é tão atual como foi na época da sua escrita. Tiago, ele traz aqui esses conselhos. O primeiro deles é: seja pronto para ouvir. Precisamos aprender a ouvir mais, a ouvir com atenção, a ouvir bem o que é dito, a tudo que circula ao nosso redor. Isso nos ajuda a agir com segurança, com certeza, com justiça, agir baseado na verdade. Quando não damos a devida atenção, nós corremos o risco de agir precipitadamente, de agir injustamente, de falar contra alguém sem que isso seja de fato verdade. Precisamos aprender a ouvir mais, principalmente ouvir aos sábios, ouvir aqueles que podem nos ajudar a crescer no conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo. O segundo conselho que Tiago traz aqui é tardio para falar. A língua é um órgão no qual a gente peca muito por meio desse órgão. O próprio Tiago nos diz que se alguém não tropeça no falar, esse é perfeito varão, porque já por conta de talvez não ouvirmos bem, não darmos as devidas atenções ao que se fala, a gente peca muito no falar. E muitas vezes não é também só por não ter ouvido bem, porque ao falar, às vezes manifestamos aquilo de mal que está no nosso coração. E a Bíblia nos aconselha: seja tardio para falar. Fale com segurança. Fala aquilo que for bom, que for útil para edificação. Fala aquilo que vai produzir bênção na vida das pessoas. Fala com gentileza. Às vezes a pessoa acha que eu falo a verdade, não importa o que for. E às vezes a verdade ela tem que ser vista, porque se é necessário falar, se aquilo que eu estou falando vai contribuir para o bem de todos que estão ao meu redor, e falar de maneira gentil, falar de maneira que venha abençoar a vida das outras pessoas. O terceiro conselho é tardio para se irar. Indignação, a ira dentro do coração, ela não tem validade nenhuma. Ela não nos traz bem. A ira muitas vezes nos provoca, nos leva ao pecado. E isso tem que ser controlado nas nossas vidas. Tiago aqui diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se a gente fica indignado com a situação, se a gente fica revoltado com a situação, nós temos que apresentar ao Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor que tome conta da situação e não manifestar a nossa ira, e não manifestar a nossa insatisfação de maneira pecaminosa, porque isso não vai produzir a justiça de Deus. Deus não vai atender às suas exigências ou ceder à sua indignação porque você está irado, porque você está esbravejando. Isso não vai acontecer. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós temos que confiar no Senhor, nós temos que entregar no Senhor, descansar nele e acalmar os nossos corações na presença do Senhor. Que assim seja na sua vida, na minha vida, na nossa vida, querido amigo, querido irmão. Deus te abençoe.